Olá, bom dia pessoal. Bom dia, nono ano. Hoje o nosso tema da aula de hoje de arte é sobre os artistas brasileiros. Nós temos artistas de vários séculos, né? Nós temos artistas do século XVIII, XIX, né? Mas eu vou dar um enfoque mais aos artistas deste século, não deste, esse é o século XXI, né? Mas sim do século XX, a idade que faz comigo, né? Então nós vamos falar primeiro, antes de começarmos a falar eu darei exemplos de alguns artistas é, modernistas que influenciaram, né, a nossa arte, até inclusive a arte nossa atual. Então é um momento de ruptura, né, um momento interessante, né, que vamos falar um pouco da semana de 22 e depois darmos o foco aos nossos artistas, né? Eu darei exemplo de alguns artistas. É claro, nós temos muito mais artistas, nós temos muito mais exemplos, né? Mas para a aula de hoje, vamos trabalhar alguns artistas brasileiros modernistas para que vocês conheçam muito bem, tá? Então vamos começar agora dando foco sobre a Semana de Arte Moderna, né? Que ela começou em 1922. Então vamos aqui, ó. Modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário. Ou seja, ele só não mexeu com pinturas, né? Também foi literatura. Literatura, música, dança, né? Foi a cultura de uma forma geral, né? Só que essa Semana de Arte, lá em São Paulo, ela é interessante porque assim, ela foi um marco, mas para a época também ao mesmo tempo um fiasco, um fracasso total. Como assim, professor? Você falaria? Como assim? É porque antigamente a arte, hoje você vê essas pinturas aqui, mas são obras modernas, tá vendo? O tom de cor tem muito colorido. E antigamente se prezava muito uma arte mais um realismo, um desenho quase que fotográfico, né? Alguns chamam de arte acadêmica, mas a academia, a definição de academia é tem algumas distinções, mas só para vocês entenderem, são desenhos mais figurativos. Figurativo é como a gente fala assim: se eu for desenhar um retrato meu, um desenho meu assim, ele é figurativo porque você reconhece. Aqui ainda um desenho figurativo, tá vendo? Ó, você vê que é uma mulher, você vê que é um homem, tudo direitinho, que ele tá de gravata, mas não tem um rigor de parecer, de estar com um desenho totalmente igual aqui, tá vendo? Ó, o preto aqui, cortando aqui, não sombreou direito, entendeu? Não tem todas as sombras ou as proporções anatômicas corretas, né? Então o modernismo veio para essa quebra, né? Então foi feito então, nessa semana, foi feito de 11 a 18 de fevereiro de 1922, tá? Foi no Teatro Municipal de São Paulo. Aqui é uma foto que eu peguei para vocês verem, né, como é o Teatro Municipal de São Paulo, né? A gente às vezes não entramos, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar, mas a gente tem que ver onde aconteceu tudo, né? Então foi aqui nesse teatro, né? Tá até aqui, ó, Teatro Municipal, né? Tá escrito ainda com estilo antigo, ó. Aí música e drama, ou seja, aqui é que fazia todos os espetáculos culturais e foi feito aqui a exposição de arte, das pinturas, de música e de dança, né? E que o povo não gostou. É engraçado isso, né? Hoje a gente vê músicas que às vezes nós conhecemos, mas que a população na época não gostou, odiaram porque eles prezavam mais música erudita, mais poesia, mais aquela poesia parnasiana, um pouco mais antiga, né? E também a técnica de pintura antiga. Eles não gostavam, por exemplo, de artes como de Picasso, né? As artes modernas que estavam já seguindo lá na Europa, eles não gostavam, né? Era um pessoal muito fechado, né?
Então, ela foi um sucesso e foi um fracasso ao mesmo tempo. Foi um sucesso porque foi marcado pela história, né? Que foi uma semana de arte moderna, que os artistas apresentaram a arte, seus estilos de pintura, o que estava tendo de vanguarda na Europa. Quando eu falo vanguarda, é o que estava tendo de ponta, na frente. Quando a gente, vocês sempre vão falar uma expressão assim, somos a vanguarda, ou seja, está na frente ali, estamos na frente, aos primeiros em tudo. Então, quando diz vanguarda europeia, ou seja, estão na frente ali, fazendo tudo de arte. Então, muitos desses artistas que fizeram a Semana de Arte Moderna, eles viajaram para a Europa, igual Tarsila do Amaral, muitos artistas brasileiros, tá? Então, aqui foi um dos marcos, né? E Cataguases mesmo teve a Revista Verde, né? Que foram já num lado literário. Cataguases representou também um lado literário, criando a Revista Verde, que é uma revista modernista. Isso é um dos exemplos para dar a vocês, tá? Revista Verde, Cataguases, né? Então, para vocês verem. Então, o Teatro Municipal aqui de São Paulo, em 1922, era esse teatro aqui que aconteceu tudo. Aconteceu a mágica, tá? Então, essa influência de arte moderna, da Semana de Arte Moderna, se deve muito, igual aqui nós falamos, que foi o Picasso, que esse aqui é uma das obras dele que é de pintura de cubismo. Então teve muito início a influência pelo cubismo, por outros tipos, cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. O cubismo, então, as inovações artísticas da Europa que trouxeram, isso era inovação, então foi o cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Eu vou explicar cada uma dessas, mas antes disso é para explicar novamente. Tudo isso foi influência de fora que veio para cá, mas por quê? Porque geralmente o cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e o surrealismo, eles, lá na Europa, o que acontece? Lá teve as guerras mundiais, né? As duas grandes guerras, né? Mas nessa época ainda foi a Primeira Guerra Mundial. E eles usaram mais a arte também, essa arte como cubismo, para romper com o academicismo da época, né? Então começou o Picasso e depois foi vindo o futurismo, dadaísmo, expressionismo. Então foi surgindo ali, cada um fazendo algo novo, porque eles já não queriam também mais representar o homem, né? Como era a visão europeia, representava sempre aquela forma fotográfica. Então com a guerra também, com a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra intensificou mais, né? Então vamos aqui, aqui representa o cubismo, é o Pablo Picasso, né? Muitas vezes vocês já viram ele, eu já comentei sobre ele também, o Pablo Picasso. Então esse aqui é o quadro dele, Les Demoiselles d'Avignon, né? Que é um quadro que ele é a base para o cubismo, tá? A base para o cubismo e a pintura abstrata. Aqui que começou tudo, tá? Essa obra aqui foi o início de tudo. Então tem muita obra assim que antigamente era aquelas obras todas corretinhas. O que eu quero definir é o seguinte: claro, Picasso teve outros artistas que o influenciou, até mesmo o Matisse o influenciou. Mas quando começa a explodir mais, a moda pega mais com o Picasso, tá? Então, aqui, se vocês verem, teve inspiração com máscaras africanas. Tudo inspiração de máscaras africanas, né? Não tem nada acadêmico aqui, assim, aquele rigor igual no desenho. Quando a gente pega rigor acadêmico, é fazer um desenho igual tá aqui, tá aqui o retrato dele, mas se a pessoa fosse desenhar, tinha que ser igualzinho mesmo, igual tá no retrato. Mas aqui não, aqui ele passa a fazer igual, a estilizar com as máscaras africanas, tá? Essa é a grande sacada que eles começam a ter na arte, a fazer essas críticas. Já teve antes, igual eu repito,
Antes, teve muitos outros artistas que começaram a fazer essa quebra também antes do Picasso, mas esse aqui é um marco, né, que vai dando cubismo, que vai gerar também aqui, ó, que gera o cubismo. O cubismo tratava de formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. Ou seja, o que é o cubismo aqui? Falando esse cubismo aqui, porque na época você tinha que. Aqui a gente consegue ainda ver umas formas, tá vendo? Aparece um violão, né? Você vê um copo aqui, ó. Uma fruta, uma garrafa, outro copo aqui, né? Mas tudo é um banco, parece aqui, ó, uma mesinha de centro. Então aqui a gente começa a ver, poxa, umas revistas, ó, as revistas aqui, ó. Tá vendo? Mas o que é o sentido do cubismo? O cubismo é como se você pegasse um copo, imagina um copo, e ele caísse, espatifasse em vários pedaços. Então, ele espatifado em vários pedaços, ele ia desenhar em vários ângulos diferentes. Então, essa pintura toda aqui é como se ele pegasse a pintura de um quadro, todo certinho, com um violão, a mesinha de centro, alguns copos, uma fruta, né? Ele tivesse feito isso e jogado no chão e espatifado em vários pedaços. É esse o sentido do cubismo. Então ele põe em vários ângulos, em várias perspectivas, né? E ele fez essa coisa que, às vezes, para vocês, algumas pinturas modernas hoje, para nós, que já estamos vacinados, é comum. Naquela época foi algo bem diferente e bem incomum, tá? Isso é uma das influências. Outra influência também na influência brasileira foi também o futurismo. Tá? O futurismo foi feito por um manifesto por esse homem aqui, que é um escritor, que ele se chamava Filippo Marinetti. Mas o Filippo Marinetti tinha um problema, tá? Que depois até os modernistas brasileiros passam a não aceitar ele, é que ele era fascista, né? Ele era do Partido Fascista Italiano, ele nasceu no Egito, mas era de família italiana e ele adotou o nome Filippo Marinetti e ele foi viver e morreu. Ele morreu lá nos anos 40, em 1944, de infarto. Mas ele estava, esse aqui que fez o futurismo. Mas eu vou explicar para vocês. O futurismo, eu vou ler aqui e vamos explicando. A pintura do futurismo foi explicitada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas e contrastes e sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de dinâmica. Quando fala dinâmica, movimento, tá? Deformação e não materialização, porque passava os objetos e o espaço quando ocorre a ação. Os espaços quando ocorre a ação. Eu vou explicar aqui, gente. É o seguinte. É igual meu movimento. Ó, eu vou fazer assim com a mão, não tá? Só tá o borrão? Eu acho que tá, né? Você passa assim, ó. Borrão, né? Então, quando você vê aqui esse desenho aqui, eu peguei um desenho futurista da época, de um quadro. O que ele tá dizendo aqui, ó? Movimento. Aqui, se você vê, um cachorrinho, ó. Tá vendo? Ó, o rabinho dele balançando o andar dele. Tá vendo? Ó. E as orelhinhas, ou seja, ele só pegava os movimentos. E aqui, ó, os pés. Tá vendo? A pessoa, o caminhar dos pés da pessoa, ó, os movimentos. Ou seja, aquele passo assim. Então ele só mexia com a dinâmica, só com o movimento. Vou mostrar mais um exemplo para vocês, ó. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, né? E suas obras baseavam-se fortemente em velocidade e no desenvolvimentos tecnológicos no final do século XIX. Ou seja, é tudo movimento, rapidez, tecnologia. Então, quando vocês veem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pegou uma moto. Ó. Se vocês repararem, aqui é um homem sentado numa moto, ou seja, um objeto tecnológico, e ele caminhando, ele andando, ó. Aqui é como se fosse o registro do movimento da moto. Ó. Aos espaços aqui, ó, tá vendo? Ó. Aqui é como o pintor imaginou isso. A moto está andando, ó, e está largando os movimentos. O conceito do futurismo é a dinâmica. É igual aqui, ó, você está vendo essa estátua aqui, esse corpo aqui, ó.
Tá vendo? Isso aqui é uma pessoa, mas na imaginação do artista é um corpo em movimento, tá? Então, os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. Ou seja, quando eles começaram, foi lá para pegar o ano aqui, 1909, né, por causa do manifesto, ainda não tinha a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito violenta. Então dizia que eles exaltavam a guerra e a violência, né, os primeiros futuristas. Eu acredito que depois que eles experimentaram o terror da Primeira Guerra, muitos não pensaram assim mais, né? O Marinetti não, o Marinetti parece que ele continua assim até a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, deu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o Filippo Marinetti foi pensando em guerra até o fim, né? Até teve um infarto aí, né? Então, esse aqui foi a influência, só que vocês podem ver, foi construindo essa influência modernista, mas o futurismo, os artistas brasileiros foram meio que começando a renegar. No começo estava achando maneiro, tal, mas depois foi vendo que o Filippo Marinetti era fascista, ele tinha muito fascista, que venerava a guerra, a violência. Aí tem muitos artistas foram deixando, mas em algumas obras brasileiras ainda existe influência. Teve a influência do futurismo, porque surgiu na mesma época que veio o cubismo, né? Aí veio o futurismo, né? Então eles começaram a empregar essas coisas mais modernas, os conceitos modernos, tá vendo? Não tem forma, né? Não é uma pessoa assim, você vê que é uma pessoa, mas não, assim, é um corpo, né? Você vê que tem a cabeça, tem um tronco, tem as pernas, né? Mas é uma pessoa registrando em movimento, né? Agora vem o dadaísmo, tá? Outro movimento também. Todos esses, vocês notaram que todos esses movimentos, só para dar uma pausa assim para vocês entenderem, notaram que todos eles sempre estão extrapolando, não estão mais pegando a regra da pintura, regra do desenho, regra da escultura. Eles estão sempre criando assim de um jeito mais livre. Então é isso que acaba sendo a arte moderna, que não se amarra muito aos conceitos, né? Vamos ver aqui, igual por exemplo o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento Dada, né? Conhecido também movimento Dada, foi um movimento artístico da vanguarda artística moderna em Zurique. Né? A vanguarda, igual eu falei para vocês, eles estão na frente, eles que lançaram a moda, né? Eles começaram a lançar a moda. Então entendam assim. Então esses integrantes, né, propunham uma arte de protesto, tá, que chocasse e provocasse a sociedade. Então, por exemplo, na época eles não faziam o pessoal, os costumes. Na época eles não faziam coisa muito para chocar assim a sociedade. Então eles começaram a fazer. Então, quando começaram a fazer exposições assim mais chocantes, ó, eles até aqui pegaram recortes, ó, esses movimentos, esses recortes, tipo recorte assim. Vou dar uma ampliada que é melhor para todos nós. Tá vendo? Ó? Protesto, principalmente, você pode ver aqui. Ó. Esse aqui é o Hitler, né? Então aqui o que eles fizeram? Eles fizeram uma colagem e começaram a fazer aqui para tirar sarro dele. Ó. Tá vendo? Ó. Ó, fizeram uma radiografia nele, colocaram algumas moedas aqui, foram mesmo para tirar sarro dele mesmo, né? Aqui fizeram as montagens, tá vendo? Eu sempre fazia essas montagens com pessoas políticas da época, né? Tá vendo? Eles faziam muito trabalho com colagem, dadaísmo, tá vendo? Essas esculturas, ó. Tá vendo? Objetos assim, tipo um manequim, pegava e colava as coisas. Hoje nós somos meio, que eu gosto de falar assim, nós somos meio vacinados, então a gente acaba, quando vai no museu de arte moderna, museu de arte, sempre você encontra essas artes. Mas na época não tinha, na época eram aqueles desenhos bem rigorosos. É isso que eu quero fazer vocês entenderem, que naquela época era assim, ninguém nunca tinha visto isso aqui não. Essas colagens, assim, essa zoeira, né? Vamos falar assim, zoando político. Não, esses recortes. Não tinha isso. O desenho tinha que ser técnico, rigoroso, tinha toda uma regra, né? Então aqui nós também temos o expressionismo. Tudo isso que estamos falando até agora foram essas influências, né? O expressionismo
é o nome de uma vanguarda artística europeia no final do século XX. Estava ali bem no começo ali mesmo. Né? O consenso que eles dizem é que isso foi gerado na Alemanha. Tá? A arte foi ali em 1905, né? E foi um grupo chamado Die Brücke, né? Que significa a ponte. Também por isso que é uma corrente chamada também de expressionismo alemão. Tá? Ele trabalha mais com a parte do subjetivo. Ou seja, o artista pintou esse quadro, ele pintou porque ele quis, mas alguns também dizem que é como aqui, ó, como se fosse uma pessoa aqui. Eu gosto de ampliar aqui, porque esse quadro muitas vezes a gente já viu tanto. E aqui, ó, eu trouxe de exemplo aqui o Homer Simpson. Por quê? Porque se você colocar esse O Grito, né, você vê muita sátira, não só com o Homer Simpson, com muitos. Então é um quadro muito conhecido, então eu resolvi trazer ele para vocês verem, né, essa corrente do expressionismo alemão. Então você vê aqui, ó, a tela O Grito de 1893. Ou seja, tá vendo? Eu falei lá do Picasso, né? O Picasso ali começou o cubismo, mas já tendo essas artes, o expressionismo já estava saindo, que juntou, estava tendo outras artes, né? Eu estou falando assim, que depois o Picasso é que foi expandindo mais, né? Expandiu mais esse mundo, né? Depois ali da época dele, mas já tinha um início, 1893. Isso aqui, ó, já tem um quadro antigaço aqui, ó, e você vê, eles já estavam, isso aqui chocou a sociedade também. Pô, por que o cara tá pintando isso aqui e não tá seguindo o rigor técnico? E o movimento artístico, que é o expressionismo alemão, que é o expressionismo, que a pessoa pintou porque ele quis, entendeu? É o sentimento dele. E muitos dizem até que isso aqui é quando a pessoa tá... ele pintou o lado espiritual da pessoa, tá vendo? Tá tudo distorcido, ó. E a pessoa tá gritando, né? Como se ela tivesse um arrombo de raiva, um desespero, gritando ali, ou seja, era um sentimento que ele estava sentindo e ele resolveu colocar no quadro. Por isso que até o nome fala expressionismo, ele está se expressando. Né? E isso aqui, tudo isso aqui que nós falamos até agora, é o que estava rolando na Europa. Tá? Eu vou pôr mais uma aqui, porque eu era para ter feito no final aqui, no início junto, mas aí eu colei no final aqui para a gente poder entender que aqui, ó, o surrealismo. Surrealismo ele mexe mais com sonhos, né? Ele criou lá, foi na década de 20, né? Então ele teve um período das duas grandes guerras que ficou. Então, vamos entender qual que é o conceito dele aqui e nós vamos ver os quadros, ó. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo que vem à mente sem preocupar com a lógica. Ou seja, os surrealistas eles já fazem um rigor, se vocês notarem aqui os quadros deles, eles têm todo um desenho bem com detalhes, né? Eles põem a sombra, tá vendo? Desenham uma faca direitinho, né? Assim, eu tô falando porque eles não chegam riscando, né? Ó, tá vendo? Você entende que é um relógio, né? Eles pintam todo o quadro mesmo direitinho. Só que o surrealista, o que ele faz? É aquilo que vem na sua mente. Então, essa ideia aqui, por exemplo, a persistência da memória, né, do Salvador Dalí, que o Salvador Dalí é muito famoso, vocês podem ver que ele desenhou assim, coisas que tem a ver mais com sonho, com a imaginação. Então ele colocou um relógio derretido, né? Os relógios derretidos, um relógio aqui, ó, caído aqui, mas você vê que obedece às regras da pintura, né? Você pode ver esse aqui também. Aqui, tá vendo? Uma borboleta, né, no formato da maçã. Isso é o surrealismo. Ele fez uma borboleta no formato de maçã e tá aqui. E é uma maçã. Então, ou seja, ele teve a ideia na imaginação de pensar assim, meu Deus, e se eu criar uma borboleta que aqui dentro tivesse uma maçã com formato de borboleta? Ou seja, ele cria as coisas que vem mais ideia do sonho, da imaginação, entendeu? Se ele quisesse desenhar assim,
outras artes, assim, tipo, eu já vi tem um quadro do Salvador Dalí que é um elefante com as pernas enormes, umas pernas fininhas lá em cima. Ou seja, ele vai criando tudo com aquilo que está no sonho, que é surreal. Por isso que fala surreal, porque não existe na nossa realidade, mas eles mantêm, vocês podem reparar, a parte, como é que fala? Figurativa, ou seja, é um desenho mesmo. Você vê, olha, uma borboleta. Muitas vezes, esses quadros é engraçado assim, que você vê, é uma pintura moderna, mas os antigos, né, vamos falar assim, os críticos de arte, assim, que queria tudo com rigor técnico, acabava gostando também, porque ele não errava na parte acadêmica, ele tinha um conceito de trabalhar com sonhos, né? É mais ou menos isso. Então vamos aqui. Vamos falar dos nossos artistas agora, né? Já viu? Montei todo de onde que veio para agora nós chegarmos nos nossos artistas, né? Nós temos um artista moderno que é o Alberto da Veiga Guinar, né? Ele foi uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro, mas ele não participou da semana de 22, porque ele estava na Europa, tá? Ele foi muito pequeno para a Europa, né? A mãe dele se casou novamente com um alemão e eles foram viver na Europa e depois ele voltou 33 anos depois, veio para o Brasil. Ele nasceu, foi em eu acho que Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, mas ele viveu a vida, quando ele veio, ele viveu a vida dele toda praticamente em Minas Gerais, aqui no nosso estado de Minas. Então por isso também estou falando do Guinar, porque ele foi um dos artistas que criou muito aqui em Minas, né? Então Alberto da Veiga, o Guinar, tá? Guinar, tá? Então foram vários artistas da arte moderna. Entre eles estava o Guinar, Di Cavalcante e Anita Malfatti. Esses é que eu vou falar para nós, tá? Guinar, Di Cavalcante e Anita Malfatti. Temos Tarsila do Amaral, Carlos Drummond de Andrade, que é de outra área também. Nós temos muitos artistas, mas eu vou dar um enfoque aqui a esses aqui para a gente já começar, tá? Então aqui é uma foto do Guinar. Essa aqui já é ele, ó, em ouro preto. Ele gostava muito de desenhar Minas Gerais, né? Tem muitas artes dele em Minas, né? O vaso dele, esse aqui é um vaso, uma arte dele chamada vaso de flores. É um quadro modernista, tá vendo? Tem todo um conceito da modernidade já. A pessoa já não tem aquele rigor técnico de fazer um vaso de flor igual a um vaso fotograficamente, né? Feito, né? Foi uma tela pintada em 1933. Aí foi exibido no Salão de Belas Artes em 34, né? No Salão Paulista. Aqui ele mais novo, ó, tá vendo? Isso aqui é um autorretrato dele, né? Ele nasceu realmente, ó, nasceu em Nova Friburgo em 1896, faleceu em Belo Horizonte em 1962, tá? Ele foi pintor, professor, desenhista, ilustrador e gravador. Né? Ele muda-se com a família para a Europa em 1907, ou seja, ele vai muito novo, ele vai para lá e fica 33 anos na Europa e depois retorna para cá, tá? Isso aqui, ó, esse quadro dele aqui é uma paisagem de Sabará, tá vendo? Vocês podem notar as influências, notem bem as influências modernistas, né? Ó, tá vendo? Não tem tanto aquele rigor técnico, né? De fazer igual uma foto mesmo. Não, ele foi e foi pondo seu sentimento e ficou. E você, ao mesmo tempo, você vê que é a cidade de Sabará, né? Feito por ele. Tá vendo? Ó, a igreja, as casinhas, né? Muito bonito. Você vê que até Você vê que tem muito aqui, até um pouco de... Às vezes eu falo assim do Matisse, que é um artista, né, um francês. Aqui, ó. Esse aqui é um quadro dele sem título, mas também é de 1952, mas é de uma igreja. Tá vendo? É Minas Gerais também, tá vendo? Tá vendo? Bem... A arte moderna, assim, é mais assim, ela é bem mais solta, né? Ela não tem aquele rigor,
tô falando para vocês aqui, ela é mais... Eu não gosto de falar assim, mas falando aqui, lembra aquela desenho assim espontâneo que às vezes uma criança faz, um jovem, uma pessoa que está aprendendo a desenhar faz. Tanto que os críticos na época, né? Até Monteiro Lobato foi um crítico muito ferrenho da arte moderna por causa disso. Mas eu acredito que ele não estava enxergando que o mundo passava por mudanças. E na verdade não é que estava acabando a arte acadêmica. Ela não acabou, ela existe, os conceitos até hoje. O que diferenciou é que entrou mais um conceito na arte. Não acabou, ela acrescentou, ela somou. Ela não dividiu, ela não derrubou nada, ela somou. Tá? Então vamos lá. Agora nós temos o Di Cavalcanti. Né? Di Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro, né, em 1897, e ele também viveu bem praticamente ali no Rio de Janeiro mesmo, né? Apesar dele ter viajado, ele foi para outros lugares, foi para Paris, foi para o México, né? Foi para muitos outros lugares, né? Mas ele foi também, ó, ele foi um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista. Muralista é que pinta pinta mural, né? Mas vamos supor, tem um muro aqui, ele vai trabalhar, fazer o mural, o muro. Todos aqueles desenhos grandes mesmo, gigantes, né? Muralista e caricaturista. Ele fazia caricaturas. Sua arte contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos da sua época, através de suas reconhecidas cores vibrantes, formas sinuosas e temas tipicamente brasileiros. É porque ele pintava o povo. Ele pintava de uma forma moderna, mas ele colocava personagens brasileiros mesmo. Você olha que pessoas da época ali, os brasileiros. Então nós temos aqui a foto de Cavalcanti novinho, ó, ele aqui com 20 anos, aquele já em 1965, né? Anos 60 aqui, as fotos dele aqui, ó. Então, vamos ver algumas pinturas do Di Cavalcanti, né? Esse aqui é um quadro dele chamado Músicos, né? Eu queria ter achado uma resolução melhor, mas eu não pude achar, né? Eu procurei muito uma resolução melhor, mas não achei. Mas você tá vendo, ó, ele pintava o brasileiro da época, né? Com o seu cotidiano, tipo um senhor tocando violão, tá vendo? Uma mulher com os vestidos da época, uma senhorinha, tá vendo? Personagens bem brasileiros. Igual vocês podem ver aqui o próximo quadro. Ó, deixa eu ajustar ele aqui. Esse aqui chamado Cinco Moças de Guaratinguetá, né? É uma pintura dele dos anos 30, tá vendo? Ele pintou jovens moças mulatas. Ele é famoso assim por pintar as mulatas, né? A população assim brasileira mesmo ali. Então você vê aqui que ele gostava muito de retratar a sociedade brasileira. Ele não pegava uma coisa que era uma cópia da vanguarda europeia, não, ele transformava mesmo para uma visão brasileira. Por isso que ele ele foi muito conhecido, porque ele pintava as obras e com uma linguagem totalmente brasileira. É claro, Tarsila do Amaral também fez isso, né? Outros artistas fizeram também, até a Anita Malfatti também fez, né? Mas deixando um dos registros dele que ele também deixou aqui. E esses dois quadros são os mais famosos dele. Ó, Anita Malfatti. A Anita Catarina Malfatti, ela nasceu em 1889, né? Ela faleceu em 1964, em São Paulo. Ela era uma artista paulistana, né? Paulista. Ela foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora de arte também. Ela estudou arte e pintura na Europa, onde ficou durante 4 anos em Berlim, na Alemanha. Então ela ficou 4 anos estudando na Alemanha, na Academia Imperial de Belas Artes. Então ela ficou lá, a Anitta aqui, ela ficou estudando, e ela preferiu estudar artes, tanto que ela não se casou, ela não teve filhos nem nada, ela preferiu ficar estudando. E ela tem um dos quadros dela também famosos, que é esse aqui, Tropical. Tá vendo? É um quadro dela muito bonito,
Ó, tá vendo? Ela pinta aqui. É igual as características modernistas, tá vendo? Não se preocupa em terminar o fundo, fica assim o borro de tinta, você vê que tá as tintas assim inacabadas. Por quê? Porque o foco deles não era pintar a realidade, né? Mas aqui ela colocou o tema a brasilidade aqui, né? Então colocou a mulata, né? O tropical, os símbolos do Brasil tropical, né? As frutas tropicais e o nome do quadro é Tropical. Esse quadro aqui tem uma história que igual lá, vocês lembram que eu falei? Aqui, ó. Vamos voltar aqui com calma. Semana de 22, Semana de Arte Moderna de 22, né? Que foi no Teatro Municipal de São Paulo. O que teve? Teve um problema lá na época, porque o Monteiro Lobato não gostou da arte, principalmente ele falou mal da Anitta Malfatti. Por que ele falou mal? Porque ela deixou esse quadro, O Homem Amarelo, porque não estava com os rigores acadêmicos, né? Eu acredito que isso aí, para você ver como as pessoas, no tempo, o Monteiro Lobato ele estava muito atrasado na questão de arte, né? Enquanto a Europa já estava na vanguarda há mais de 20 anos, ele estava ainda não compreendendo a arte, né? No seu absoluto. Então vamos aqui, ó. Anitta Malfatti foi uma das artistas que expôs seus trabalhos, totalizando 20 telas, na qual se destaca o Homem Amarelo. Ela fez isso na Semana de Arte de 22. Foi 20 obras de arte dela. E esse aqui foi o destaque da época, chamado O Homem Amarelo. Né? Nas obras que ela apresentou na exposição de 1917, eram obras que mostravam rupturas com o modelo acadêmico. Ou seja, anatomia, né? A marcação, que os músculos muito marcados. Tá vendo aqui, ó? Não tem definição. Tá, para mim, tá um desenho legal. Para ela que tá pintando assim, tá bem modernista, tá vendo? A gente quando fala assim, é por quê? Porque por rigor acadêmico tinha que estar igual uma foto, sabe? Fiozinho de cabelo, fio por fio, né? Os fiapinhos, tudo a barba, tudo definido. E aqui não tá, ó. Vocês podem reparar bem, olha só. Aqui, ó, o olho dele não tá definido, ó. A boca. Tipo assim, você vê, um homem, mas aqui, ó, o maxilar dele, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui tá diferente, não tá certo. Não tá, ele tá como se fosse um esboço, mas ele não tá como uma arte acabada. E aqui ela pôs como arte acabada. Então, o Homem Amarelo, que é esse quadro, ele foi polêmico, né? Foi polêmico porque aqui os braços dele, ó, o tom, tá vendo? Geralmente esse que é uma coisa mais real. E o Monteiro Lobato acabou com a Anitta aí, falou que o pessoal não sabia desenhar, não sabia pintar, né? Então, só que isso aí parece que deixou marcas nela, um pouquinho, ela ficou muito chateada, né? Mas por quê? Na verdade, é uma pessoa que não entendia os conceitos artísticos da época e de hoje também, né? Porque a arte, na verdade, gente, com o tempo, ela vai somando. Então, hoje, por exemplo, nós temos um estilo acadêmico. O estilo acadêmico, ele é tão rigoroso que até quem fala que é acadêmico, ele não é acadêmico. Porque ele tinha um conjunto de regras que, por exemplo, você não podia desenhar por exemplo, a pessoa vai desenhar uma mulher. Às vezes, dependendo da forma que está desenhada a mulher, ele não podia desenhar. Uma pose, por exemplo, geralmente não podia ter uma forma de você pintar o quadro. Você não tinha essa liberdade, vou pintar desse jeito aqui. Não, tinha toda uma técnica, né? Todo um rigor. Então, por isso que não é só desenhar direito. Por exemplo, o cara lá desenhou igualzinho uma foto. Não, mas se tá mal enquadrado, estava errado a pintura. Entendeu? Então, até o Degas, que era um artista que fazia obras muito boas, ele não foi considerado pelos acadêmicos da época como um artista bom, né? Para a época. Então tá aqui, ó. A Anitta possui uma grande importância, não só na história da arte, mas como exemplo de mulher brasileira.
né? Anitta possuía um percurso muito particular, muito próprio, que ia contra o movimento das mulheres da época, que esperava de uma mulher daquela época. O que esperava de uma mulher daquela época, né? O que quer dizer? Porque é o seguinte, antigamente a mulher casava e praticamente assim, ela não podia mais, ela tinha que seguir certas regras e padrões, obedecer o marido, né? Mulher nessa época não votava, não tinha os direitos que tem hoje, né? Então ela meio que até não casou, né? Então, dos padrões de comportamento e das expectativas da família dela. A família dela esperava que ela casasse e virava uma dona de casa, né? Ou uma madame lá. E ela não fez isso. Ela não se casou, não teve filho, né? E ela escolheu também viajar muito. Ela foi estudar arte e viajar muito. Para focar mesmo, ela focou muito no trabalho e nos estudos dela de arte, né? Com muita intensidade, né? E aqui é um dos desenhos dela, um dos esboços dela também, né? Após conhecer Tarsila do Amaral, ela foi se aproximando dos escritores Mário de Andrade, né? Menotti de Upíquia, Oswaldo de Andrade. Todos juntos formavam o grupo dos cinco, né? Representado por Anitta em uma de suas obras mais conhecidas. O grupo dos cinco é que então, ó, gente, tá? É porque ela desenhou aqui. Eu acredito que esse aqui é o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eu acho que é o Oswaldo, né? Menotti de Píquia. Vamos ver aqui. Essa aqui eu acho que é a Tarsila. Não, aqui é a Tarsila. E aqui deve ser a Anitta dormindo. Né? Então, para vocês verem como é a arte aqui. Né? Aqui é o surrealismo, é aquela arte que eu falei mais. Então, pessoal, vocês notem bem, eu falei desses artistas brasileiros, desses principais, né? Para a gente já ter uma ideia deles. Né? Então, falei do Guinar, né? O Veiga Guinar, que apesar de não participar de 22, ele teve grande influência até aqui em Minas Gerais, pintando muitas obras de Minas, né? Pintou muito Ouro Preto, né? Sabará. Minas Gerais é a inspiração dele, dos seus trabalhos. Ó, Guinar, Di Cavalcante e Anitta Malfatti, né? São esses artistas. Vocês verem que tem muito mais artistas, né? Muito mais artistas brasileiros, mas esses são alguns e eu espero que vocês tenham gostado da aula da Semana de Arte de 22. Agora, vou dar uma olhada aqui no nosso caderno de exercícios do PET, tá? Essa é a nossa unidade temática, né? A semana 5, tá? Então, conteúdo relacionado ao patrimônio histórico, né? Então, vamos lá, né? O tema. Ó, vamos recapitular. A pintura aparece no Brasil ainda na época do seu descobrimento. É igual eu falei, já tem há muito tempo, mas nós focamos nos artistas modernos, tá? Mas tem muito mais artistas desde o tempo da chegada da Academia de Belas Artes no Brasil. Isso foi trago por Dom João VI, tá? Era uma maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra, com imagens de natureza e dos índios. Isso você pode ver em algumas imagens do Rugendas, ou Rugendas, né? Rugendas, né? Que tem muitos que vieram para cá da Academia de Belas Artes, né? E na segunda metade do século XIX também, né? Que o Dom Pedro II também fez muitos investimentos em muitos artistas, né? O modernismo, né? Surge como um movimento cultural de grande notoriedade no país e até no exterior. O movimento passa a trazer a brasilidade para as artes do país. É porque antes não tinham muito assim, eles traziam falavam do Brasil, mas tinham muitas pinturas sim que desenhavam o Brasil, mas de uma forma, como se diz, mais acadêmica, uma visão mais acadêmica, e a visão modernista é aquela visão igual eu mostrei para vocês as imagens, é um pouco mais colorido, tem mais contraste, né? Então eles queriam colocar essa parte mais, vamos dizer, um pouco mais alegre, né? Assim, mais colorida, né? Que destaca a brasilidade. Agora, gente, essas atividades, isso aqui está muito fácil, né? Muito simples.
De acordo com seus conhecimentos, baseados-se na leitura do parágrafo acima, marque a alternativa que apresenta apenas nomes de grandes artistas brasileiros. Olha, tá muito fácil, tá? Ainda mais que eu falei desses artistas hoje, né? Na nossa aula hoje eu falei destes artistas. Então tá muito fácil mesmo, até que não tem muita coisa, né? Então, vamos lá. E eu quero assim, vocês estudem, qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato comigo, tá? Então, fiquem com Deus, tá? E bons estudos.